Nós estamos comemorando 15 anos de legado da Lei de Responsabilidade Fiscal, que para muitos é uma espécie de fetiche, é uma espécie de invenção da burocracia brasileira. Na prática, senadora Lídice, o que nós estamos propondo nesse projeto? Nós estamos propondo o aperfeiçoamento da Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela determina, no seu artigo 21, que é nulo de pleno direito o ato que provoque aumento de despesas com pessoal e não atenda, parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento de despesas com pessoal expedido nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular. Ou seja, a Lei de Responsabilidade Fiscal proíbe que se dê reajuste de salário nos últimos 6 meses do mandato. Por quê? Porque verificou-se na prática política brasileira que o governante, em último ano de mandato, o que ele faz? Ele concede aumento de pessoal para que o seu sucessor possa, na prática, encontrar solução para cobrir essa despesa excepcional. Isso tem se revelado em prefeituras, em governo de Estado, uma prática absolutamente equivocada, porque você compromete o mandato do seu sucessor, seja ele aliado ou adversário. O que está acontecendo na prática? Considerando essa preocupação ou essa restrição, o que os governantes têm feito? No segundo ano do mandato ou no terceiro ano do mandato, eles dão aumentos parcelados para além do seu tempo de governo, comprometendo a gestão do seu sucessor. O que nós estamos aqui é disciplinando para que o governante possa conceder o aumento que achar que deva conceder, de acordo com a sua realidade fiscal, financeira e econômica, no período do seu mandato. Não é justo que, ao ser eleito, o governante tenha que receber essa herança de quem o antecedeu no exercício do mandato. Isso invade até mesmo a legitimidade do governante que foi eleito e obriga ele, na prática, a enfrentar problemas fiscais, problemas econômicos, problemas financeiros que não foram gerados no tempo do seu mandato. Portanto, me parece absolutamente razoável que, ao longo dos 15 anos da vigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, que a gente possa observar que algumas lacunas e alguns aperfeiçoamentos sejam introduzidos. Este projeto ele tem, portanto, o objetivo de aperfeiçoar as determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal para proibir a reiterada prática em diversos entes da Federação, em que o chefe do Poder Executivo ele realiza aumento de despesa de pessoal com repercussão financeira nos mandatos seguintes. Esses aumentos nos gastos de pessoal podem e têm comprometido seriamente a capacidade financeira e econômica dos futuros governos. Isso também impede medidas como a concessão de reajustes salariais e criação de cargos públicos para que o governo que vai se suceder fique com essa responsabilidade. No primeiro quadrimestre de 2015, apenas 5 estados brasileiros encontravam-se abaixo do limite prudencial das despesas com pessoal, se nós considerarmos a proporção do produto interno bruto. Essa vedação, no entanto, mostra-se insuficiente apenas nos 180 dias do final do mandato. É juridicamente possível que seja expedido o ato dentro desse prazo, mas com repercussão
para o mandato do titular. É isso que nós estamos consolidando aqui. Ou seja, o governante pode e deve corrigir o salário do servidor público. O que ele não pode é comprometer as finanças públicas de quem vai lhe suceder. Então, ele não está fazendo isso apenas nos 180 dias, mas ele está fazendo anteriormente e comprometendo, dando aumentos parcelados, invadindo, portanto, os sucessores daquele mandato. Portanto, me parece absolutamente razoável que a gente deva disciplinar, não é, essa matéria para impedir que você possa, no segundo ano do seu mandato, dar aumentos parcelados, e esses aumentos parcelados vão para além do seu tempo de governo. Muitos de nós aqui fomos governadores, vice-governadores, fomos prefeitos, e não é razoável que você assuma uma administração pública, enfim, com tantos e complexos desafios, e que você tenha que herdar irresponsabilidade fiscal, em consequência, por parte de quem te antecedeu. Portanto, eu acho que essa matéria é uma matéria que sinaliza, que dialoga com a necessidade de nós trabalharmos a disciplina fiscal no exercício dos nossos mandatos. E eu, naturalmente, ouviria a senadora Vanessa Graziotin para saber se ela tem alguma dúvida, alguma incerteza, para que eu possa esclarecer Vossa Excelência, a não ser que Vossa Excelência tenha, de fato, uma outra convicção. Mesmo divergindo, eu vou respeitar, naturalmente, a opinião de Vossa Excelência, claro. Presidente, me permite, presidente? Eu peço à senadora Vanessa que aproveite a presença do senador Ricardo Ferraz na tribuna para que a gente possa avançar um pouco nessa discussão. Presidente, primeiro, senador Ricardo Ferraz, eu não tenho nenhum objetivo de obstruir a votação dessa matéria, porque, como Vossa Excelência, eu também concordo que nós temos que aperfeiçoar procedimentos na administração para garantir não só a responsabilidade fiscal, mas também a responsabilidade social. Entretanto, nós estamos longe disso. Obviamente que a proposta de Vossa Excelência, senador, ela tem um objetivo nobre. Entretanto, eu ainda tenho muitas dúvidas. Repito, o que nós aprovamos ontem, por essa regra, não poderia ter sido aprovado porque ultrapassa o final do ano de 2018, quando termina o mandato. Então, não poderíamos. Mas, fora isso, nós estamos com uma matéria que exige um quórum qualificado. E a gente percebe que não há quórum qualificado. Então, senhor presidente, eu acho que poderíamos aproveitarmos esse período para estudarmos mais o projeto. Eu agradeceria muito poder tirar minhas dúvidas com o novo senador. Tenho conversado com a consultoria, com os assessores daqui do Senado Federal, e acho que alguma coisa a gente precisa deixar mais claro para votar com segurança, senador. Veja, Vossa Excelência, o raciocínio está correto de Vossa Excelência. Imagina, Vossa Excelência, o governo do presidente interino, qualquer que seja ele, ou, enfim, vai até 2018. O governante, ele pode dar reajuste ou deve dar reajuste no limite do seu mandato. Ele, de fato, não pode ou não deve invadir o período posterior. Agora, esta lei aqui, ela não alcança os aumentos que foram concedidos, porque, por princípio, a lei não pode retroagir para prejudicar. Mas é correto que eu represe qualquer tipo de ajuste ou correção ou reparação da inflação e eu possa invadir o mandato do meu sucessor? O que nós fizemos aqui foi isso. Nós parcelamos aumentos, é verdade, até 2021, mas o mandato do atual presidente termina em 2019. Então eu não devo transferir para o meu sucessor compromissos que eu não tive capacidade de honrar. Ou seja, Vossa Excelência tem razão. Esse projeto, ele disciplina esse tipo de parcelamento. Por quê? Porque você chega no segundo ano do seu mandato, faz um acordo com as corporações e fala assim, olha, eu vou dar no terceiro ano do meu mandato 5%, eu vou dar mais 5% no quarto ano do meu mandato, mas aqueles 15% ou 20%, quem vai ter que dar é o meu sucessor. Manda para a Assembleia uma lei, a Assembleia aprova aquele parcelamento e você já assume o mandato com esse passivo. Isso não me parece razoável na administração pública. A administração pública não é terra de ninguém.
o dono da administração pública é o povo brasileiro, que paga uma elevada carga tributária para que o Estado possa se manter, mas para muito além de se manter, ele possa gerar recursos para investimentos em áreas que são essenciais à atividade humana. Senador Ferraz. Pois não, senador Ronaldo Caiado. Me conceda uma parte, porque realmente Vossa Excelência está retratando a realidade hoje que está ocorrendo nos estados. Também nas prefeituras, cada um agora quer, naquilo que não conseguiu na sua gestão, sinalizar para as próximas. É exatamente isso. E o projeto de Vossa Excelência vem no momento exato. Nós não só votaremos o projeto hoje, porque nós não temos um quórum suficiente para aprovarmos um projeto de lei complementar. Mas pode ter certeza que a posição do democrata será 100% favorável a algo que está sendo usado de uma maneira politiqueira, demagógica, irresponsável com o dinheiro público. Aplaudo a iniciativa de Vossa Excelência e terá de nós todo o apoio. Até porque o dinheiro público ele não pertence a nenhum governante de plantão. Sejamos aqui sinceros, o governo não tem dinheiro, quem tem dinheiro é a população, é a sociedade, quem gera riqueza é a sociedade, é o mundo empreendedor. O governo ele tem que criar as condições, ele tem que fazer a sua parte para que o mundo empreendedor possa gerar oportunidades. Agora, admitir a permanência desse tipo de prática é, sinceramente, apostar no quanto pior, melhor. É acreditar que dinheiro nasce em árvore. É acreditar que nós não devemos tratar o dinheiro público com a austeridade com que nós temos que tratar os nossos próprios recursos. Não era assim não, senador Randolph. Não era assim. Até bem pouco tempo não era assim. Começou a se encontrar esses atalhos recentemente. Já que eu não posso dar esse reajuste agora, eu parcelo ele nos anos seguintes e aí eu comprometo não apenas a minha gestão, mas eu comprometo a gestão do meu sucessor. E aí eu não comprometo o meu sucessor, eu comprometo, na verdade, recursos que são fundamentais, que são escassos, que são restritos, para que eu possa investir nas áreas que são essenciais à atividade humana da sociedade. Senador Ferraz. Ouço com prazer o senador José Aníbal, em seguida o senador Garibaldi. O projeto de Vossa Excelência é um projeto que nos reatualiza ou nos sintoniza novamente com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu lembro bem de um caso famoso em São Paulo, quando Mário Covas assumiu o governo. O governador anterior tinha deixado para ele um forte aumento para a polícia, escalonado ao longo de não sei quantos anos. Foi uma situação danosa, até compreensível, porque o país vivia numa situação de inflação sem controle. Isso mudou, mas infelizmente, na prática, nós retroagimos. Isso é realmente muito ruim para um país, porque trata o recurso público da forma mais irresponsável, aleatória, demagógica, populista. Cria um benefício de momento para logo em seguida agravar o conjunto das contas públicas. Acentua desequilíbrios, favorece corporativismos, é tudo que deve ser evitado. De fato, apenas por uma questão, como eu vi um senador argumentar agora há pouco, acho que foi o senador Caiado, por uma questão de quórum, é que a matéria terá que ser levada para o mês de agosto. Mas tenho certeza que o conjunto do Senado vai convergir com a responsabilidade que tem, inclusive especialmente com os estados, em aprovar esse seu projeto cheio de méritos, de virtudes e de sintonia com essa lei tão fundamental para o Brasil, que é a LRF. Na verdade, se eu pudesse usar um jargão popular, eu diria o seguinte: isso é o mesmo que fazer gentileza com chapéu alheio. Ou é mais ou menos como você fazer piquenique na sombra alheia. É transferir aquela responsabilidade que você não teve, não é para o próximo governante, é para a sociedade. Porque é ela que gera essa riqueza e é ela que sustenta o governo. Eu ouço com prazer o senador Garibaldi Alves, em seguida o senador Medeiros e com muita honra o senador Eduardo Braga. Senador Ricardo Ferraz, olha, eu lamento muito que esse projeto não tenha o quórum qualificado, porque esse é um projeto que merecia total urgência. Vossa Excelência tem inteira razão.
com essa proposição de Vossa Excelência, ficam vedados atos que comprometam o orçamento dos anos seguintes, o que é medida absolutamente necessária para o equilíbrio e saneamento das contas públicas, garantindo que o novo detentor do mandato não enfrente aumento de despesa pessoal decorrente de atos praticados pelo antigo ocupante do cargo. Eu diria a Vossa Excelência que hoje se vê muito isso. Está terminando por ser uma prática de administradores que não são comprometidos com o bem-estar da sociedade. Por isso, eu lamento, senhor presidente, que nós não possamos votar hoje esse projeto de lei complementar. Fala-se muito em lei de responsabilidade fiscal, mas na hora de aperfeiçoar a lei de responsabilidade fiscal, nós nos vemos diante desse impasse. Os meus aplausos ao projeto de Vossa Excelência. Ou seja, não pode ser digno ao governante, no período do seu mandato, transferir essa conta para o seu sucessor, ainda que seja ele num processo de reeleição, ou ainda que seja o seu adversário. Sem falar que esse é um dos males da reeleição. Ou seja, os políticos se prevalecem do Estado e da máquina pública para ludibriarem o ambiente e a realidade, dão seus aumentos, ganham as eleições e depois transformam essa expectativa em frustração. É contra isso que nós estamos aqui militando com esse projeto, que me parece merecer uma reflexão mais aprofundada por parte daqueles que nesse momento não estão ainda convencidos, mas ouço com prazer o senador Medeiros. Senador Ricardo Ferraço, Vossa Excelência vem trazer um plus à lei de responsabilidade fiscal. Talvez uma falha, ou talvez o que faltava, né? Veja bem, além de tudo isso que Vossa Excelência colocou aqui, temos também o caso que nem sempre sucede o próximo, o que sucede é aliado do anterior. Eu cito, por exemplo, um caso prático que aconteceu em Mato Grosso. O então senador Pedro Tax já estava ali naquele momento em que todas as pesquisas já diziam, os números mostravam que ele seria o próximo governador. Bem, o grupo que estava anteriormente era adversário. E houve, por exemplo, uma situação de uma categoria, eu digo aqui a categoria dos delegados, que, obviamente, cumprindo o seu papel, foram atrás de tentar aumentar os seus soldos. Mas hoje, no Mato Grosso, temos a situação em que delegado ganha até 26 mil reais. Merecido, mas o Estado dá conta de pagar? O que aconteceu? O governador herdou esse ônus e, recentemente, eu vi vídeos de delegados, por exemplo, brigando e incentivando a greve porque já queriam aumento agora. Houve a chamada reestruturação naquele momento. Então, isso inviabiliza praticamente. O governo lá não tem capacidade mais de investir porque está diante de um cinto apertado. Colocado por quem? Por um adversário no apagar das luzes. E esse foi só um exemplo que eu citei. Então, essa lei, ela vem consertar um grave erro que havia. Porque as categorias, eu não estou dizendo que as categorias não devam buscar as melhorias. É papel dos sindicalistas e tudo, mas é papel do gestor ver, tem dinheiro, porque depois não tem bom pagador sem ter dinheiro. E boa parte dos estados hoje não estão dando conta de pagar folha, boa parte por causa de males causados por falta de um projeto como esse que Vossa Excelência coloca. Muito obrigado pela parte e parabéns pelo projeto. Eu agradeço a Vossa Excelência e ouço com enorme prazer o senador Eduardo Braga, um homem experiente, que foi prefeito de capital, que foi governador 2 vezes do estado. Portanto, o testemunho de Vossa Excelência é muito bem-vindo. Meu querido senador Ricardo Ferraço, primeiro cumprimentá-lo pela iniciativa, dizer das palavras do presidente Renan Calheiros como absolutamente verdadeiras. Esta é uma das situações do efeito maléfico colateral do direito à reeleição. Via de regra, estamos vendo agora estados em várias regiões do Brasil tendo dificuldades para fazer pagamentos salariais,
dos servidores públicos, porque muitas vezes expandiram os gastos com o setor público em pessoal, além do limite e em cima de receitas que não são fixas, não são permanentes, como é o caso de royalty, etc. Ora, esta é uma ação que destrói a lei de responsabilidade fiscal. Esta é uma ação que, lamentavelmente, prejudica a gestão pública e prejudica o cenário econômico-financeiro da Federação Brasileira. Eu quero, portanto, me manifestar favoravelmente ao projeto de Vossa Excelência. Acho que toda a política salarial, ela precisa ser feita desde o primeiro dia de governo. E não às vésperas de uma eleição ou às vésperas de uma reeleição para beneficiar o próprio governador que disputa a reeleição, o próprio prefeito que disputa a reeleição ou o candidato apoiado por ele. Porque depois, quem paga com falta de medicamento, com falta de investimento, com desserviços à população, é o próprio povo, é o próprio servidor público com atraso da folha de pagamento. Portanto, essas irresponsabilidades, ou essa má gestão financeira, ou essa má conduta, precisa ser efetivamente vedada e precisa ser efetivamente legislada pelo Congresso Nacional para que nós possamos evitar novos equívocos e novos erros futuros. Portanto, para cumprimentar Vossa Excelência e manifestar desde já o meu apoio ao projeto de lei que traz responsabilidade, zelo e cuidado com a coisa pública e com a gestão financeira. Veja, Vossa Excelência, a lei de responsabilidade fiscal ela já proíbe que nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo poder, o órgão possa gerar qualquer tipo de despesa que resulte em aumento de despesa com o pessoal. Ok. Aí o que os governantes passaram a fazer? Fora do prazo de 180 dias, perfeitamente, dando aumento parcelados. Além do aumento parcelado, se Vossa Excelência me permite, fazendo parecer que isto faz parte de um projeto que a Constituição determina, que é a da reavaliação ou do reajustamento geral do servidor público. Ora, estas questões efetivamente precisam estar mais bem disciplinadas e mais bem fiscalizadas, e a proposta de Vossa Excelência vem na direção do zelo com a coisa pública e o zelo com a responsabilidade fiscal e financeira dos Estados e da União. Eu queria só pedir ao senador Ricardo Ferraço. Nós estamos aguardando o término da intervenção brilhante de Vossa Excelência para concedermos a palavra ao relator da matéria, senador Antônio Anastasia, de modo a deixá-la pronta para apreciarmos essa matéria, que é muito importante nos primeiros dias de agosto. Eu agradeço a gentileza de Vossa Excelência. Peço apenas uma parcimônia ouvir o senador Eumano Ferreira. Eu também não poderia deixar de me manifestar sobre o projeto de Vossa Excelência, inclusive que busca aperfeiçoar uma das leis que está conseguindo salvar os estados membros da federação, salvar os municípios, que é esta lei de responsabilidade fiscal, que Vossa Excelência, em boa hora, vem trazer esse projeto que me leva a um passado, não sei se muito distante, quando se fazia os trens da alegria. É isso. Os trens da alegria, não só no executivo, mas às vezes em muitas casas legislativas, quer do âmbito municipal ou do âmbito estadual. Então, Vossa Excelência, no momento que eu reputo muito delicado, que passa os estados membros da federação, repito, os municípios, trazer uma lei dessa dimensão, um projeto de lei dessa dimensão, que nada mais é do que um aperfeiçoamento da lei de responsabilidade fiscal, que vem, hoje eu vejo aqui o Anastasia, o nosso companheiro senador Anastasia, é o autor do projeto, aliás, digo melhor, o senador Tasso Gereissati, que nos deu um legado com essa legislação de lei de responsabilidade das estatais. Quer dizer, eu vejo
Eu vejo desses dois instrumentos legais fundamentais a saúde financeira dos estados e dos municípios. Portanto, Vossa Excelência está de parabéns. Eu me somo a Vossa Excelência e lamento que nós não temos o quórum necessário para a aprovação de tão importante projeto de lei que vem realmente assegurar aos municípios, e uma das atividades específicas desta casa, que é legislar sempre em defesa dos estados, municípios, da própria União e a Federação Brasileira. Cumprimento Vossa Excelência pela importância desse projeto. Eu que agradeço o depoimento de Vossa Excelência, não só como bom senador, mas como bom ex-prefeito que foi de Teresina, homem experiente. Vejo, presidente, que o senador Moca pede uma parte, eu peço autorização a Vossa Excelência para ouvi-lo e passar a palavra para o relator, o senador Anastasia. Você, muito breve, senador Ricardo Ferraz, apenas e tão somente para elogiar a oportunidade, né, a seriedade e o belo trabalho, né, que esse projeto de lei. E isso daí limita, vai restringir exatamente aquele, como diz Vossa Excelência, né, que quer fazer cortesia com chapéu alheio. Eu acho um projeto oportuno e realmente seria importante que a gente pudesse votar, mas como é um quórum qualificado, mas pelo menos ele vai ficar discutido e na primeira oportunidade, tenho certeza, Vossa Excelência vai aprovar aí esse projeto, na minha avaliação, por unanimidade. Perdemos um rico tempo hoje discutindo aqui coisas acessórias e na hora de discutirmos aqui e deliberarmos um projeto como esse, de largo impacto para o Brasil, lamentavelmente não temos quórum, mas ficará para agosto. Parabéns a você.